dizer aqui que me sinto muito bem estar aqui com pessoas que certamente estão buscando compreender muito mais do que simplesmente o conceito de felicidade. Mas como? Felicidade? Felicidade. Quando Freud escreveu O Mal-Estar na Civilização, o nome do artigo não era o mal-estar, era a infelicidade na cultura. Isso me lembrou logo de como os termos, os conceitos, eles são imprecisos, né? Como conceitos são enganadores. Eu vou partir da ideia de que todos nós temos uma visão romanesca, né? É uma espécie de programa de ser feliz, né? Todo mundo se programa para ser feliz. Essa programação está muito de acordo com aquilo que a sociedade impõe. Eu me lembro que quando surgiu o Prozac, eu dizia que era a pílula da felicidade. Eu digo, isso vai dar uma merda que não tem tamanho. Quer dizer, certamente porque está ligado à ideia de que o mundo está deprimido. E se o mundo está deprimido, tem que vender essa porcaria aí no mundo todo, né? Quer dizer, então você vê logo a articulação que está dentro desse jogo infernal do tal do mercado, né? O mercado quer que nós sejamos felizes. Esse mercado, o que ele é? É um suposto saber? É um saber absoluto? O que diabo é isso, né? Então, eu começava a me perguntar o que... Esse é um daimon do inconsciente coletivo. Naturalmente, quando você trabalha teórica e clinicamente em psicanálise, você se depara o tempo todo com situações nas quais as pessoas se sentem pesadas, infelizes, intranquilas, se sentem avassaladas por manifestações inquietantes, manifestações de estranheza as mais diversas. Nessas circunstâncias, a emergência do outro perseguidor, o inimigo que está dentro de cada um de nós. Esse inimigo dentro de cada um de nós, ele trabalha contra a felicidade, ele nos persegue com os sentimentos culposos, ou seja, você está predestinado a ser infeliz pelo pecado original. Quer dizer, ou então você faz o contrário, você se investe de narcisismo e a híbris, né? A arrogância nos domina. E o que é arrogância? A arrogância é bem próxima de estupidez. E tem muita gente estúpida nesse momento aparecendo na televisão brasileira. Quanta estupidez, né? Quanta arrogância e quanta incapacidade de pensar, né? Então, produzindo um sentido de infelicidade, porque os arrogantes, os estúpidos, eles precisam de um inimigo para poder atacar e o tempo todo e poder se constituírem como pessoas, como indivíduos, como grupos. Então, isso vale para um lado, vale para o outro, né? Não tem um lado que seja melhor do que o outro no sentido de produzir esse tipo de situação. E percebendo o seguinte, além disso, eu tenho a impressão que nós estamos vivendo uma nova teocracia às avessas, sabe? Não é bem o pecado no sentido puramente da culpa, mas no sentido do trágico, da tragédia, né? Então, uma repetição histórica terrível que avassala o mundo, domina o país, domina o Brasil. Então, eu acho que essa repetição é a repetição de fatos que nós já conhecemos do passado. Essa avalanche de absurdos que vão se constituindo na perseguição ao estrangeiro, na perseguição ao refugiado, na reedição dos campos de concentração, ou seja, na produção em massa de infelicidade.
mas você tem que ser feliz. Porque existe um superego individual e grupal que diz que você tem que ser feliz. Você tem que ser feliz, custe o que custar. Então, essa é uma questão que está se colocando em nós o tempo todo, e nós ficamos nessa situação vivendo algo que Freud já nos avisara em O Mal-Estar. Dizendo assim, olha, a felicidade, isso que chamam felicidade, é inatingível. Dizia para as histéricas, é preciso conviver, isso sim, essa é a sabedoria, essa é a ataraxia. Talvez Confúcio, para Confúcio seria mansuetude, né? O correspondente à ataraxia, né? Conviver com a infelicidade comum para todos nós, ou seja, com aquilo que nos atinge como a maldade do homem. Ou seja, o homem não é um animal gentil, o homem não é um ser cordial, o homem é mais propriamente e muito mais rapidamente alguém capaz de tomar o seu próximo como objeto sexual, tomar o seu próximo como objeto de domínio e posse, e principalmente como objeto de lucro. Freud não só nos diz isso, mas coloca, né, que corresponde à pulsão de morte. E, evidentemente, não vamos desconsiderar o poder do amor, não vamos desconsiderar Eros e a dimensão amorosa, não vamos desconsiderar, né, o desenvolvimento da capacidade virtuosa. Agora, eu não sei se... Será que todo virtuoso é virtuoso? Eu acho que tem tanto virtuoso e bandido, sabe? Tem tanto indivíduo que é virtuoso, que é erudito e que é bandido, sabe? Que é impressionante como a crueldade vai dominando o cenário no mundo, né? Então, é nessa medida aí que eu quero colocar a questão de que há uma autonomização da pulsão de morte. Quando a pulsão de morte se torna autônoma, ela funciona como destrutividade. Eu chamo isso, que isso não é original meu, mas de um psicanalista italiano que disse é o destrudo. É uma palavra de origem latina correspondente a libido para a pulsão sexual. Ou seja, o destrudo passa a dominar tudo. Ou seja, nessa perspectiva aí, nós vivemos sob o domínio do princípio da maldade. Eu diria assim, tem o princípio do prazer e desprazer, quer dizer, nós buscamos o prazer para evitar a dor, quer dizer, o princípio da realidade, tentando dar significado a uma realidade, mas cada vez mais nós vemos uma realidade que não parece ter muito significado. E eu diria, o princípio da maldade. A maldade é originária. A maldade não é algo que nasce por força das circunstâncias sociopolíticas. A maldade é originária, ela está no inconsciente, na raiz inconsciente. O bebê humano, ele pode ser cruel, embora correspondentemente possa ter compaixão. E isso é o que impede, né, o desenvolvimento da maldade no seu sentido mais amplo. Essa questão do domínio, da autonomização da pulsão de morte é o que está no âmbito da alienação contemporânea. Se Marx colocava a questão não de nós resolvermos o problema da nossa felicidade na transcendência do encontro com Deus numa outra cidade, né? Marx colocava como a superação da alienação. Acontece que parece que o ser humano é facilmente disposto para a aceitação das teses
do senhor, o senhor e o escravo, de Hegel. Ou seja, o ser humano facilmente aceita, por motivações internas, as teses do opressor. Vide o que está acontecendo neste país neste momento. A tese do opressor é facilmente assumida pelo oprimido. Isso, não digo que foi eu que disse, porque é perigoso, é perigoso. Quem disse isso foram os pensadores da escola de Frankfurt. Como explicar que o oprimido vote pelas teses do opressor, pelas teses do dominador? Como você explica isso? Só explica pelo princípio da maldade, pelo modo como as coisas são colocadas e extraídas de dentro da consciência coletiva, uma espécie de extração de arquétipos coletivos que estão nas crenças coletivas, vamos dizer, essa estimulação desses arquétipos de preconceitos faz com que, de repente, surjam ao mesmo tempo, como erupção vulcânica, e se manifestem como aceitação pelo escravo da tese do senhor. É importante que a gente também situe essa questão. Eu estou puxando um pouco para o lado da raiz inconsciente da tirania. A tirania também tem uma raiz inconsciente. Uma raiz no inconsciente coletivo que se espalha pelo inconsciente individual. Os tiranos são muitas vezes buscados pelos súditos, pelos oprimidos. Vão em busca das tiranias, vão em busca das ditaduras. Eu creio que essa é uma questão que nós precisamos compreender. O processo histórico, as contradições da alienação de classe não se manifestam sem que também, de modo subjacente, exista o inconsciente individual e coletivo funcionando paralelamente. E nesse sentido aí, nós vamos percebendo que o desenvolvimento histórico atual tem uma tendência para repetir os holocaustos. A Hannah Arendt disse que depois do Holocausto nada mais a espantava. Eu acho que ela tinha razão, porque o que nós estamos vendo acontecer no mundo é a repetição dessas coisas pelo planeta afora. Então é nessa perspectiva aí do princípio da maldade que eu quero entender que nós vivemos hoje um verdadeiro complexo medúsico. Medusa nos olha e nos petrifica, impede o pensamento e impede a capacidade de refletir. Esses esquemas todos, eles estão a serviço de Medusa. Não somos nós que olhamos o WhatsApp, é a televisão que nos olha. É o WhatsApp que nos olha, é ele que nos determina, é ele que nos mecaniciza, que nos esquematiza. Somos olhados por este complexo medúsico, produtor dessa exigência estúpida de felicidade. Você não pode ser, em momento algum, você não pode ser triste. Você tem que ser alegre, obturar a sua angústia. E obturar a angústia é o princípio da imbecilidade. A angústia é que nos faz pensar. E quando uma sociedade toda vê a sua capacidade de pensar obstaculizada pelo complexo medúsico, nós então podemos assistir ao ressurgimento das tiranias, ao ressurgimento dos grotescos indivíduos que fazem gestos apontando armas, que usam uma linguagem ideogramática pré-concebida, não se sabe aonde, talvez por um outro maluco que está lá perto, lá por Washington, uma linguagem ideogramática, uma linguagem pré-concebida para que nós possamos entrar no positivismo,
ou seja, não no pensamento, mas no positivismo, da ordem e do progresso. E o conjunto das pessoas mobilizadas nas suas crenças, não por maldade, mobilizadas nas suas crenças, nos seus preconceitos, incapazes de pensar, idiotizadas, iludidas, seguem o novo mito. É mito? É mito ou é uma criação mítica do imbecil? E como nós estamos no espaço universitário, e o espaço universitário é universal, é o lugar universal da produção do pensamento, da produção do saber, da produção do conhecimento, da produção da crítica. E o arrogante, o indivíduo que se coloca na posição do tirano, é expressamente contra o universal, a universidade, o pensamento, a crítica. Isso não pode existir, isso tem que ser exterminado, isso tem que ser liquidado, porque a arrogância confunde tudo, põe todo mundo no mesmo saco. Produzir pensamento é produzir crítica, é produzir algo que não é simplesmente esquemático, que não é simplesmente tecnificado, mas produzir essa capacidade grandiosa que é a capacidade do ser ético, ou seja, daquele ser que tem uma visão do tu, eu e tu, nós, ou seja, da comunidade. Quando nós perdemos a dimensão ética do eu e tu, de que nós temos que viver dentro da visão sociopolítica e não dentro do narcisismo individual, dentro das restrições narcísicas, do individualismo grotesco, então nós estamos perdendo não só a capacidade de pensar, mas nós estamos perdendo a capacidade de sermos políticos. Caímos, como diz o Agamben, na vida nua, na vida mais animal do que civilizada. Então, para finalizar, eu queria dizer para vocês que está aqui nesse momento, podendo falar livremente, pelo menos por enquanto, né? E dizer para vocês que isso é muito, muito importante e que é preciso defender. O princípio da universalidade, da universidade, a todo custo, a resistência que o saber pode opor ao obscurantismo tem que ser colocada desde já. Quer dizer, eu acho que isso é fundamental para que nós possamos ter aquilo que o Koch chamava princípio esperança. Muito obrigado.